Fala galera, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje vamos estudar técnicas de integração, mais especificamente a regra da substituição. Beleza? Quer aprender esse assunto? Siga o mestre. Então vamos lá, pessoal. Técnicas de integração, regra da substituição. Basicamente eu vou ter uma função u igual a g de x, e essa função é uma função diferenciável em um certo intervalo i, né? E f é uma outra função que é contínua nesse mesmo intervalo i. Então, basicamente, essa técnica é para você calcular a integral de uma função composta, nesse estilo aqui, ó, f de g de x, ou seja, eu tenho uma função f composta com a função g. E eu consigo identificar um produto dessa função composta com a derivada dessa função de dentro, com a derivada de g. Beleza? Então, a estrutura da integral é essa daqui, ó. Integral de f de g de x vezes a derivada de g, que é a função de dentro. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu pego a função g e chamo de u. Beleza? Então, na realidade, toda essa expressão aqui pode ser simplificada. De que forma? Integral de f de... No lugar de g de x, eu vou colocar meu u. E percebe que se eu tiver u igual a g de x, a derivada de u vai ser a derivada de g em relação a x. Então, no lugar de g' dx, eu coloco simplesmente o du. Então, veja que eu tinha inicialmente uma função aparentemente complicada, com a função composta multiplicada por outra função. E agora eu tenho uma função bem simples, é a integral de f de u du. Ou seja, basicamente eu faço uma mudança de variável, beleza? Tá aqui a teoria, agora a gente vai praticar resolvendo questões. Vocês vão ver que é bastante simples. Vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, o exemplo A, integral x terceira mais 4 elevado a 49 vezes 3x quadrado dx. Você olha para essa expressão, que expressão horrível, professor. E agora, o que é que eu vou fazer? Simples, mudança de variável. Eu pego o u e chamo de quem? De x terceira mais 4, aquela função de dentro. Quando eu fizer a derivada de u, vai resultar em 3x quadrado dx. O que que implica dizer? Ó? Essa função aqui de dentro eu chamei de u, então vai ficar u elevado a 49 vezes, no lugar de 3x quadrado dx, eu substituo por du. Então, uma função que era inicialmente complicada ficou bem simples, ficou somente a integral de u elevado a 49 em função de u. A integral de u elevado a 49, aquela regra da potência, né? Você soma uma unidade no expoente e divide pelo expoente e soma com a constante. Para finalizar, você substitui o u por quem? Por x terceira mais 4. Então, vai ficar x terceira mais 4 elevado a 50 dividido por 50 mais a constante. Beleza? Vamos para um exemplo B aqui, ó. Integral de x raiz de x quadrado mais 3 dx. Mais uma vez, temos uma função que parece ser complicada, mas com a simples mudança de variáveis fica muito fácil. Por exemplo, essa função de dentro aqui, ó, eu vou chamar de u, que é x quadrado mais 3. Perceba que quando eu derivar aqui, ó, derivada de x quadrado mais 3, vai aparecer o 2x dx. Você pode pensar, professor, mas fora dessa função, né, temos apenas o x, não temos o 2x. Beleza, o que é que eu vou fazer com esse 2? Simplesmente passo dividindo. Ó. Aí, quando eu passar o 2 dividindo, vai sobrar o x dx. Então, percebe que eu vou escrever essa integral de uma maneira diferente, só para ficar mais evidente ainda. Ó. Como isso aqui é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou colocar esse produto aqui para frente, tá? Vou colocar esse x aqui para frente. Beleza? Então, o que é que vai ficar aqui? Ó? Integral. Essa expressão aqui, ó, dentro da raiz é o meu u, né? Então, vai ficar a raiz de u. Vezes, no lugar de x dx, ó, x dx, eu substituo por du sobre 2.
Observe que eu tenho uma constante aqui, se eu colocar um número 1 oculto, né? Vai ficar 1 sobre 2, que multiplica a integral de raiz de u. Raiz de u pode ser escrito como u elevado a meio, vezes du, correto? Moleza. 1 meio vezes integral de u elevado a meio vai ficar quanto? Você lembra que soma uma unidade no expoente? Quando eu somar uma unidade no expoente, vai dar 3 meio. Então, vai ficar u elevado a 3 meio dividido por 3 meio. A regrinha lá da potência, né? Soma uma unidade no expoente e divide pelo expoente. E soma com a constante. Bem, aqui vamos ter 1 meio vezes expoente fracionado pode ser transformado em raiz. Fica de boas assim, ó, raiz de u a terceira, né? Vezes aquela historinha, divisão de fração aqui, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O 2 sobe e o 3 desce. Daí a gente finaliza, ó. Posso simplificar esse 2 com esse 2, ficando apenas raiz de u à terceira, só que no lugar desse u, eu tenho que colocar x² mais 3. Então, no lugar de u, eu coloco x² mais 3 elevado à terceira. E sobrou apenas esse dividido por 3, ó, mais a constante. E aí a gente finaliza essa questão. Então, vamos lá, pessoal, mais uma questão, né? De cara, você tem que perceber que essa função de dentro, se eu derivar, vai aparecer um x², tá? A gente está utilizando a regra da substituição. Então, eu vou pegar essa função de dentro e vou chamar de u. Olha só, u vai ser o meu 2x elevado a 5 somado com 1. Se eu derivar u, o que vai aparecer? Derivando 2x à quinta vai dar 10x², mais 1. A derivada de 1 vai dar 0. Tudo isso aqui em relação a x. Eu não tenho, fora aqui da função composta, o 10x², mas eu tenho o x². Então, para aparecer somente o x² dx, eu vou colocar esse 10 aqui dividindo. Tá? Multiplicando passa dividindo. Agora sim ficou o que eu queria, x² dx. Vou escrever a expressão só de outra forma, para você enxergar ainda melhor. Esse x² que está multiplicando, eu vou passar aqui para frente, ó. Tá? Daí fica bem evidente, ó, no lugar de 2x à quinta mais 1, eu coloco u, vai ficar cosseno de u, vezes, no lugar de x² dx, olha só, fica du sobre 10. Tem um número 1 oculto aqui, não é? Então, 1/10 é a constante. Então, coloquei para fora da integral, ficando só integral de cosseno de u, du. Então, nesse caso, vamos ter 1 sobre 10 vezes a integral do cosseno é o seno, tá? Mais a constante. Para finalizar, eu tenho que simplesmente substituir o u por quem? O u eu substituo por 2x à quinta mais 1. Somado com a constante. E a gente finaliza mais um exemplo. Exemplo D, vou colocar aqui, ó, integral de seno de raiz de x sobre raiz de x dx. Então, como é que a gente vai fazer isso? É só observar que a função de dentro aqui na função composta é justamente o raiz de x. Então, eu vou pegar u e chamar de raiz de x. Lembro a vocês que raiz de x é x elevado a meio. Aplicando a regra da derivada, eu abaixo o expoente, multiplicando, e subtraio uma unidade do expoente. Essa subtração do expoente aí vai resultar em x elevado a menos 1 sobre 2. Tá? Dessa forma, vamos ter du igual a 1 sobre 2. Opa, aqui eu já apliquei a derivada, tem que colocar o dx, né? Aqui eu vou inverter a base e colocar o expoente positivo. Vai ficar x elevado a meio. Só que x elevado a meio, vocês sabem que é raiz de x dx, tá bom? Então, nesse caso, vamos ter, ó, multiplicando aqui, ó, 2 que multiplica du igual a 1 sobre raiz de x.
Eu só peguei esse 2 que está dividindo e passei multiplicando, tá? Eu deixei toda essa expressão aqui no segundo membro porque é justamente o que eu preciso. Percebe o seguinte, ó. Vamos ter integral de seno de raiz de x, só que raiz de x agora é u. E no lugar, ó, de dx dividido por x, ó, né, temos aqui o dx dividido por x, vale 2, olha só, vale 2 du. Esse 2 é constante, coloca para fora da integral, fica a integral de seno de u du. Aí ficou muito simples, né? A integral do seno é o menos cosseno de u mais a constante. Menos por mais vai dar menos, então vai ficar 2 cosseno de u. No lugar de u eu coloco raiz de x mais a constante. E a gente finaliza mais um exemplo. Letra E, vamos escrever aqui, ó, tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. Bem, essa daqui já é um pouco mais voltada para trigonometria. A gente tem que escolher bem a função, né? No caso, para chamar de u. No caso aqui eu vou escolher a tangente de x, porque eu já visualizei que a derivada da tangente é a secante ao quadrado dx. Então você tem que estar afiado na questão de derivada também. Então aqui vai ficar o integral, no lugar de tangente eu coloco u, né? E no lugar de secante quadrado de x dx, ó, secante quadrado de x dx, eu coloco du. Então, com a mudança de variável ficou muito simples, porque a integral de u é u quadrado sobre 2, mais a constante. Esse u equivale a tangente, então vai ficar, ó, tangente quadrado sobre 2, mais a constante. A gente finaliza essa questão muito, muito simples. Olha só, pessoal, letra F, integral de tangente de x, não poderia deixar de fazer essa questão. E, diferentemente do que vocês possam estar pensando, né, essa integral aqui não é imediata. Se você olhar na tabelinha aí, pelo menos das aulas anteriores que eu passei para vocês, não tem a integral de tangente de x, mas a gente vai determinar agora, tá? Temos que traçar uma estratégia, né, e para usar os conhecimentos que a gente já sabe, né, até agora, para calcular essa integral de tangente de x. Para isso, eu vou pegar a tangente e escrever, segundo a relação trigonométrica, que a tangente é igual a seno sobre cosseno. Vou escrever dessa forma inicialmente. Daí eu vou fazer uma pequena mudança de variável. Eu vou pegar o u e chamar de cosseno de x. Fazendo a derivada de u, derivada do cosseno é o menos seno de x dx. Veja que já apareceu uma coisa aqui importante, né? Que é o seno de x dx. Vou comparar, multiplicar por menos 1 aqui, para facilitar. Esse menos aqui vem aqui para frente. Esse cara que está negativo fica positivo. Daí apareceu justamente o que eu quero. Integral. Eu posso escrever como 1 sobre cosseno de x, só que no lugar do cosseno eu coloco u, vezes, no lugar de x dx, no lugar de x dx eu coloco menos du. Esse menos 1, posso dizer assim, né? É uma constante, vou colocar aqui para fora, multiplicando pela... sobra 1 sobre u du, né? Dessa forma a gente pode calcular a integral, menos 1, que multiplica a integral de 1 sobre u, que vai dar ln do módulo de u, mais a constante. Então, nesse caso, eu vou substituir o u por quem? Pelo cosseno de x, mais a constante. Então, uma primeira possibilidade é você dizer que a integral da tangente de x dx é exatamente igual a menos ln do módulo do cosseno de x, mais a constante. Ou ainda, tem uma outra maneira da gente representar a integral da tangente de x. Vou usar simplesmente a propriedade dos logaritmos aqui. Tem um número 1 aqui oculto, né? Todo mundo concorda. E aí, quando está multiplicando aqui o logaritmo, eu posso passar como expoente aqui, logaritmando, ficando assim, ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1, mais a constante. Quando eu falo elevado a menos 1, eu estou falando do inverso, tá? Do inverso. Ora,
o inverso do cosseno vai me dar o quê? Vai me dar secante de x. Lembra na definição, secante é o inverso do cosseno. Tá? Dessa forma, e de forma mais tradicional, né? A integral da tangente de x, dx é o ln do módulo da secante de x mais a constante. São resultados equivalentes, tá? Mas fica um pouco mais tradicional escrever dessa forma, beleza? Nessa última parte da aula, eu vou escrever alguns resultados que eu acho importante, né? Por exemplo, quanto é que vai dar a integral de seno de kx? Onde esse k é um número real, tá? K é um número real. Então aqui eu vou usar uma substituição bem simples. Vou pegar o chamar de kx, derivada de u vai ser k dx, né? Porque a derivada de uma constante vezes x é a constante. Então esse k que está multiplicando passa dividindo. Então du sobre k vai ser igual a dx, beleza? Dessa forma, olha só como é que vai ficar. O integral de seno. Ó, quem é esse kx? Kx é u. No lugar de dx, ó, eu coloco du sobre k. Du sobre k. Então, 1 sobre k é uma constante. Vou colocar lá para fora. A integral do seno é o menos, olha só, menos cosseno. Tá? Mais a constante. Então, para finalizar, ó, a integral de seno de kx é exatamente igual a menos 1 sobre k, que multiplica o cosseno de... No lugar desse u, eu coloco quem? Coloco kx. Mais a constante. Então, esse é um resultado importante que a gente tem que usar diariamente nos nossos estudos. Então, para você não perder tempo para fazer substituição, você pode concluir esse resultado aí. Da mesma forma, você pode fazer para a integral do cosseno de kx. Integral do cosseno de kx, ó, é 1 sobre k, que multiplica o seno de kx. Como é que eu sei esse resultado? É só fazer pela regra da substituição que você chega. Outro resultado é a integral de e elevado a kx. Ó. Por os mesmos argumentos, se você usar essa regra da substituição que eu usei aqui, você vai encontrar 1 sobre k vezes e elevado a kx, mais a constante, tá? Então, são resultados que eu acho importantes que você vai usar quando for uma questão um pouco mais complicada desse assunto integrais, tá? Quando estiver estudando ali integrais por partes, vai aparecer muito esse tipo de questão que você já faz direto. Então, por exemplo, quando eu me deparar em integral de seno de 3x, eu não vou fazer conta, só vou fazer assim, ó, menos 1 sobre o 3, que é a minha constante k, ó, vezes o cosseno de kx, que no caso aqui é 3x, mais a constante. Veja que eu utilizei essa fórmula, ó, seno de kx, integral de seno de kx, é menos 1 sobre k, ó, menos 1 sobre 3, vezes cosseno de kx, cosseno de 3x, mais a constante c. Lembrando que o k aqui é 3. Ó. Então, se eu fizer integral de cosseno de menos 1/4 de x, eu não preciso pensar duas vezes. Ó. 1 sobre k. É só você pegar o inverso da constante. Deixa eu colocar aqui o dx, né? O inverso de menos 1 sobre 4 é menos 4. E multiplicar por quem? Por seno de kx. Então, vai ficar seno de menos 1/4 de x. Tá? Mais a constante. Só para exemplificar, a última aqui, integral de elevado a 5x dx. O 5 aqui é a constante, né? Vai ficar 1 sobre 5 vezes e elevado a 5x mais a constante. Então, isso aí vai te dar agilidade na resolução de algumas questões, beleza? Todas essas que eu fiz aqui agora, nessa tela, você faz pela regra da substituição, beleza? E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho com os teus estudos e estou te aguardando no próximo vídeo, beleza? Tamo junto.